E aí galera do canal Química em 12, hoje começamos uma nova série chamada Eletroquímica. E eletroquímica ela vai para duas direções, pilhas e eletrólise. O foco hoje, pilhas. Vem comigo para você entender legal isso aqui. Bom pessoal, então o assunto pilhas dentro de eletroquímica merece muita atenção, um assunto muito recorrente em provas aí Brasil afora. Eu quero te dar detalhes a princípio, tá? Bom pessoal, então reações envolvendo oxirredução, certo? Estão interligadas ali com pilhas, né? Pilhas e eletrólise. Francisco, qual é a semelhança, qual é a diferença? Eu quero te mostrar, tá? Isso envolve troca de elétrons. Em outras aulas aqui no canal Química em 12, nós já vimos então que oxirredução envolve transferência de elétrons, que é onde uma pilha ou uma eletrólise vai funcionar, tá? Bom, mas qual é a diferença entre pilhas e eletrólise? Ou até qual é a semelhança? Vamos conhecendo? Vamos conhecendo, tá? Então, pessoal, olha só, tá? Aqui, quanto ao funcionamento, por exemplo, tá? Uma pilha é uma reação de oxirredução espontânea, tá? Uma pilha é uma oxirredução espontânea. Ela produz energia para você, né? A reação, ela acontece e ela produz energia. Por que você compra uma pilha? Qual é o motivo? Para que ela produza energia para sustentar algum aparelho seu, um controle remoto, ok? Né? Algum tipo de brinquedo, a bateria do teu celular, do teu notebook, e daí por diante, né? Agora, uma eletrólise, não. Ela consome energia, e quando uma reação consome energia, ela é não espontânea. Então, pilhas, oxirredução espontânea. Eletrólise, oxirredução não espontânea, certo? Tá vendo esse aparato? Eu vou explicar em outra aula, em outra série, como funciona. Hoje o foco é esse aqui, né? Como a pilha funciona. Bom, galera, toda pilha, ok? Toda bateria, ela apresenta dois locais, dois eletrodos, né? Duas células, tem vários nomes para isso aí, tá? E entre eles há uma transferência de elétrons, né? Então em uma pilha há uma corrente elétrica sendo formada, né? Há uma transferência de elétrons. E se a gente pensar que é uma transferência, eu vou ter alguém perdendo e alguém ganhando, concorda comigo? Então eu vou ter duas semi-reações. Uma delas é chamada de oxidação. Numa oxidação, alguém sempre vai perder elétrons, né? Então um lado da pilha, alguém vai perder elétrons, certo? Esse cara que perde elétrons, esse cara que oxida, é chamado de agente redutor. Francis, mas como é que eu sei quem perde elétrons? Vamos criar algumas umas formas de reconhecer isso? Eu tenho uma semi-reação aqui de oxidação. Como é que eu posso reconhecer que o zinco, né, o elemento em questão, perdeu elétrons, tá? Bom, na minha pilha, que é uma oxirredução espontânea, eu tenho então aqui o zinco perdendo elétrons. Evidências disso, tá? Ele está passando de NOx igual a 0 para NOx mais 2. O NOx dele está aumentando, certo? Quando o NOx aumenta, é sinal de uma oxidação. Eu, em outra aula, ensinei uma macete, opa, oxida, perde elétrons, o NOx aumenta. O NOx está aumentando, então ele está sofrendo oxidação, né? Outra evidência, os elétrons estão no produto. Quando o elétron está no produto, ele foi perdido. Quem perde, oxida. Muito bem, são evidências de que esse elemento sofreu oxidação. Mas a pilha ela tem um outro lado, ela tem um outro polo, né, onde acontece outra semi-reação chamada de redução. Tá? Um lado oxida, outro lado reduz. Quem reduz faz o que com os elétrons? Ganha elétrons, né? E se ganha e se reduz é chamado de agente. Isso aí, ó, agente oxidante, perfeito? Então, quem reduz é o agente oxidante, faz alguém oxidar. Mas como é que eu identifico uma redução? Eu peguei o elemento cobre, por exemplo, para sofrer redução. Eu vejo que o cobre está indo de NOx mais 2, certo? Para 0. O NOx dele diminuiu. E outra coisa, os elétrons estão nos reagentes dessa pequena equação. Então, o NOx diminuindo é uma evidência, né? Os elétrons no reagentes, outra evidência. Realmente o cobre está reduzindo, está ganhando elétrons, tá? Mas uma pilha, ela não funciona só com oxidação ou só com redução, né? O que vai acontecer? Elétrons perdidos pelo zinco vão ser recebidos pelo cobre, por isso que eu estou eliminando ele da minha análise, né? Somando as duas equações, eu tenho a famosa oxirredução, a reação global de uma pilha. Então, o zinco oxidando, cobre reduzindo, temos uma oxirredução. Perfeito? Bom, galera, então é assim que uma pilha vai funcionando. Agora, me bate uma dúvida, por que o zinco perdeu elétron e o cobre ganhou?
Tem que ter um motivo. Por que o cobre não perdeu, então, e o zinco ganhou? Como é que numa questão aí do meu vestibular, da minha prova de sala, do meu colégio, enfim, eu vou acertar o elemento que perde e ganha elétrons? Eu vou te mostrar qual é o motivo do zinco perder e do cobre ganhar, tá? Bom, pessoal, a tendência de um átomo perder elétrons, isso é, oxidar, depende de sua eletropositividade. Linkou a tabela periódica, né? Bem como a tendência de um elemento ganhar, tendência, tá? Do elemento ganhar elétrons, isso é reduzir, depende de sua eletronegatividade. Bom, como é que eu decido quem perde e ganha? Podemos usar eletropositividade e eletronegatividade, duas propriedades periódicas muito úteis em pilhas e eletrólise, tá? Acompanha bem. Pensando no grupo dos metais, grupo específico, grupo dos metais, né, aquela grande maioria da tabela periódica, funciona assim. Quanto mais eletropositivo for o meu metal, positividade. Quanto mais positivo for o meu metal, quanto mais à esquerda e mais abaixo ele for o meu metal, ok? Então mais reativo esse meu metal ele vai ser. Quanto mais eletropositivo, mais reativo vai ser o meu metal, maior é a sua facilidade de perder elétrons, tá? Então elementos mais positivos perdem elétrons com mais facilidade, perfeito? Essa é uma análise, tá? Então entre dois elementos, o mais positivo perderá elétrons. Agora, pensando nos ametais, quanto mais negativo, mais reativo vai ser o meu não metal, mas maior é a facilidade dele ganhar elétrons, tá? Uma pilha pode ser formada só por metais, aí o mais positivo perde, o menos positivo ganha. Mas uma pilha pode ser formada por não metais, aí o mais negativo ganha e o menos negativo perde, certo? Depois eu vou te mostrar ali no quadro, tá? Dois macetinhos para a gente poder saber quem perde e ganha elétrons entre metais, ok? Entre não metais e entre metais e não metais. Mas depois eu mostro para você, tá? Franz, a tabela periódica está envolvida. Está envolvida, mas eu acho a tabela periódica, tá? Ela um pouco deficitária nesse sentido. Porque, por exemplo, tá? Você pega cobre e zinco, o cobre está mais à esquerda, então ele deveria ser mais positivo, porém ele é mais negativo que o zinco. Então a tabela periódica pode te levar a enganos na hora de decidir quem perde e ganha elétrons. Rumo ao flúor eu tenho um elemento mais negativo, perfeito. Rumo ao frâncio eu tenho um elemento mais positivo. Mas melhor que a tabela periódica são dois macetes que eu vou te mostrar ali, ó, daqui a pouquinho então, para você decidir quem perde e ganha elétrons. Pode ser? Aí você fica independente da tabela e não vai errar, ok? O começo de uma questão aí do teu vestibular, da tua prova do colégio, seja qual for. Perfeito? Muito bem. Pessoal, eu tenho uma forma diferente de você determinar quem perde e ganha elétrons. É um macete, mas esse macete é para os metais e daqui a pouquinho eu dou um macete para os não metais. O macete é assim, tá? Acompanhe comigo. Pessoal, é uma ordem decrescente de eletropositividade, certo? É uma ordem decrescente de reatividade dos metais. E assim, família 1A, 2A, pega aí. Aluno, maneiro, zincado, cromado, ferra, ninguém, estranho. Hidrogenando seu cobre, mercurando sua prata, platinando seu ouro. Pegou? 1A, 2A, aluno, maneiro, zincado, cromado, ferra, ninguém, estranho. Hidrogenando seu cobre, mercurando sua prata, platinando seu ouro. Mas, Francisco, com qual objetivo tem esse macete aqui, tá? Bom, pessoal, quem vem antes perde elétron para quem vem depois. Então, por exemplo, se minha pilha for de alumínio e manganês, o alumínio perde e o manganês ganha. Se minha pilha for de ferro e estanho, o ferro perde e o estanho ganha. Se minha pilha for de zinco e cobre, o zinco perde, certo? E o cobre que vem depois ganha. Esse vai ser o fluxo de elétrons. Isso é usando esse macete. É uma saída, é uma ferramenta então que você pode utilizar para poder então determinar o cara que oxida e o cara que reduz. Isso é, quem perde elétron e quem ganha, tá? Porque a tabela periódica ela é gigantesca, tá? E dentro dela, isso não dá muito certo. Então esse macete ele alinha a eletropositividade, tá? E eu posso tirar mais conclusões. Por exemplo, tá? Esses metais que vêm antes, eles são menos nobres. Os metais que vêm aqui depois, ao final do macete, eles são metais mais nobres, isso é, menos reativos, tá? Então esse é o macete dos metais. Só que também tem pilhas formadas por não metais. Eu vou te mostrar agora como é que funciona.
Pessoal, uma pilha pode ser formada por não metais também, nada impede isso, né? E aqui temos então uma ordem decrescente de eletronegatividade. O que isso quer dizer? Que o fluxo de elétrons, ele é aqui da nossa direita para a esquerda, perfeito? Então uma pilha, por exemplo, de hidrogênio e oxigênio, o hidrogênio perderia elétrons e o oxigênio ganharia elétrons. Vimos então como é que funciona dentro dos metais e agora dentro dos não metais. E como é que é uma pilha contendo um metal e um não metal? Vou te mostrar agora então, tá? Vem comigo. Bom, pessoal, se a nossa pilha tiver metal ligado a ametal, como é que funciona o fluxo de elétrons? Tá aqui, ó, para você ver. Os metais perdem elétrons para os ametais. Tá aqui um macetinho, então, dos metais. Tá aqui um macetinho dos ametais. Francis, dá um exemplo? Eu dou um exemplo. A pilha de marca-passo, quando o nódulo sinusal não funciona perfeitamente, né, então os médicos desligam isso e colocam uma pilha artificial, chamada pilha de marca-passo. Essa pilha, ela contém lítio, ok, da família 1A, e iodo. Então temos um metal e um não metal. E perceba que o fluxo de elétrons é do metal para o não metal. Então legal, né? Eu te expliquei o fluxo de elétrons dentro dos metais, que é do início para o fim. Eu te expliquei o fluxo de elétrons dentro dos não metais, que é do fim para o começo, e entre os metais e não metais. Metal perde elétron para ametal. Isso é para você se isentar da tabela periódica, né? Mas ainda tem outra ferramenta, que é o potencial de eletrodo, que tem na próxima aula a explicação disso perfeita para você poder compreender mais formas de ver quem perde e quem ganha elétron, perfeito? Então acompanhe o nosso canal aqui, ativa o sininho, se inscreve e acompanha a gente no Spotify, no YouTube. A gente está sempre presente em 12 minutos. Um abraço, galera. Tchau, tchau.